Olá, boa noite, aqui é o Al McAllister, bem-vindos à nossa reunião Sou Bem. Perguntas e respostas sobre diversos assuntos relacionados ao que a gente tem lá no soubem.com, que é o site principal, e também sobre o Ho'oponopono. A gente tem as sessões ao vivo nas terças e quintas-feiras, o acesso é gratuito. A gente ainda está ajustando uma nova sala. Então, temos feito na live do Face, mas também vamos fazer através do YouTube. As gravações a gente coloca no nosso canal do YouTube, que você pode acessar através do soubem.com, tem um ícone que diz ali, canal YouTube nosso, ou fazendo a busca pelo meu apelido e sobrenome, Al McAllister, e que aí você consegue acessar. Tem uma série de vídeos lá, registro de sessões e dessas mesmas reuniões. Então, peço que compartilhem dessa live. A gente vai estar conversando, trocando ideias sobre o Ho'oponopono e podemos tirar dúvidas também, porque dia de sessão não há tempo hábil para poder responder perguntas. A gente faz a meditação, a limpeza e depois acaba o tempo. Então, a quarta-feira, sempre às 21 horas, é a oportunidade que temos para conversarmos e abordar diversos assuntos, como eu falei, e também questões sobre a prática do Ho'oponopono. Tá bom? Então, peço que compartilhem. Eu estarei falando sobre algumas questões sobre a prática, como semana passada tratamos da segunda ferramenta das 4 frases do Ho'oponopono. A primeira, desculpe. Não, então, só recapitulando, as caras estão me lembrando que demora um tempinho para as pessoas chegarem, mas de qualquer forma, como isso fica um registro, é importante eu já ir dando as informações, depois eu repito se for necessário. Depois, na edição que a gente coloca no YouTube, aí eu tiro as partes que são repetitivas no caso. Tá? Então, não tem problema com isso. Agora, a gente tratou de Sinto Muito há 2 semanas. A semana passada falamos do Me Perdoe. E hoje nós vamos falar da frase que aborda tudo, abrange tudo, que é o Te Amo. Então, um pouquinho mais na frente eu vou tratar dessa frase, das 4 frases que compõem o Ho'oponopono do Dr. Len. Essencialmente, esse é o Ho'oponopono conforme o Dr. Len ensinava, e foi o que ele compartilhou conosco através do livro Limite Zero, sendo um relato do Joe Vitale. Muito bem-vindo e um livro que é assim, a base para tudo que a gente desenvolveu desde 2007, quando o livro foi lançado. Quero lembrar que nós temos vários canais onde podemos ter essas informações. Tem o Fórum do Ho'oponopono, lá no Sou Bem tem o acesso a esse fórum. Temos um grupo fechado no Facebook. Se você quiser fazer parte, é só solicitar a entrada no grupo. Pode ser através dos moderadores, fazendo uma solicitação lá na própria página. O grupo tem o nome de O Portal /Ho'oponopono. É um dos grupos mais antigos que nós temos, dentro de todas as coisas que a gente faz no Face. E já está com mais de 8.000 pessoas participando. E é um grupo que ele não fica parado em termos da informação que está sendo compartilhada lá. Sempre tem perguntas, sempre tem observações, mas dentro desse contexto. A gente não permite, em função para não dispersar a atenção das pessoas, nós não permitimos que entre outros assuntos fora do Ho'oponopono. Embora possa ter alguma relação, mas, no geral, a gente mantém essa linha de pensamento porque para facilitar as pessoas assimilarem bem como utilizar as ferramentas, aplicá-las e ter resultados realmente duradouros. Não aquela coisa assim
de ter uma vontade de fazer a limpeza, acha que está fazendo limpeza, mas depois as coisas começam a ficar no mesmo lugar ou até pioram. E aí tem detalhes específicos sobre o porquê as coisas pioram. Inclusive, a gente tem um produto novo, que é o Ho'oponopono Simplicidade. Ele aborda uma forma de fazer o Ho'oponopono através de duas gravações. Uma é uma meditação conduzida, guiada, e a segunda gravação é o MP3 subliminar, que tu pode utilizar, inclusive, para adormecer. Ambas são gravações de 30 minutos. E essa primeira, que é a meditação conduzida, ela ajuda a pessoa a assimilar o uso das frases. E é importante isso porque a pessoa ela mantém uma concentração em função do fato que utilizamos da respiração e também de tons isocrônicos, que tem uma palavra que é usada em inglês, e a tradução para o português fica em treinamento, entrainment em inglês. É um treinamento mental para tu absorver uma orientação, uma atitude. Basicamente, o Ho'oponopono tem a ver com atitude, consciência, quando se aplica as ferramentas, quaisquer que sejam. A pessoa precisa estar realmente consciente do que está acontecendo com ela, em sua volta e tudo mais, porque é pela consciência que a limpeza acontece. Se não, são as memórias fazendo a limpeza, as memórias fazendo as escolhas pela pessoa, e o trabalho que desenvolvemos é esse, de expor essas memórias, programas que rodam na mente e que compõem o ego, e são elas que determinam a realidade da pessoa, como ela vive. Estabelece padrões, muitas vezes de limitações, padrões de procrastinação, de dificuldades diversas, inclusive insuficiência, problemas de saúde, tudo isso tem a ver com as memórias do comando. Então, a limpeza do Ho'oponopono é para destituir essas memórias desse controle, desse comando da mente da pessoa. E a partir dessa limpeza, abre-se um espaço, e nesse espaço a pessoa ela recebe inspirações a partir da sua essência. Dentro do Ho'oponopono tem o nome de alma tua, o teu eu superior, o teu anjo da guarda, é o Espírito Santo que vem e te traz essa orientação, traz uma motivação que vem de dentro, não é de fora para a pessoa, é de dentro mesmo, e dá um ânimo para a pessoa continuar trabalhando, fazendo suas coisas, se expressando. A expressão ela precisa ser da essência dela mesma, e não a partir de algo idealizado. Embora essa idealização muitas vezes ajuda a pessoa a sair fora de um padrão desagradável, ruim, indesejado, no caso. Tá? Deixa eu ver o que está sendo colocado aqui. A Ana Lúcia colocou o grupo no Face, para quem quiser participar. Tem tido algumas boas postagens lá e também orientações sendo tratadas. Lembre-se de colocar suas perguntas aqui, justamente nos comentários. Estou aqui para tirar dúvidas dentro dessa nossa abordagem de Ho'oponopono, porque é diferente do que é feito por outras pessoas, justamente porque nós trabalhamos dentro de um sistema que tem o nome de O Portal. Então, tem o Ho'oponopono, tem FT inserida no portal. O portal é consciência do agora. É uma meditação que a gente faz, que a gente desenvolve também em vivências, em workshops, e que dá à pessoa a condição de se ver, se olhar a partir de um ponto de vista diferente, do coração, não a partir do ponto de vista de memória. Tá? Lídia, boa noite para a Scarlett também. Ok? Então, é importante isso, porque a gente vai fazer uma vivência presencial agora, em dezembro,
de 1º, 2º e 3º de dezembro. 1, 2 e 3 de dezembro, estaremos fazendo uma vivência em Nazaré Paulista, no interior de São Paulo. As informações estão lá no soubem.com e é uma vivência onde a gente vai agora, a partir de agora, abordar todas essas questões do portal em si. Como fazer a subida ao portal? Quais são os aspectos que se trata através do portal? Como desenvolver, montar parâmetros específicos para a própria vida, para manifestações, para lidar com determinadas questões no seu dia a dia. O portal ele te dá essa condição. Então, essa vivência ela vai ser para a gente explorar, trabalhar esses recursos que o portal nos oferece. E com o Ho'oponopono no portal. E a EFT também. A EFT sendo a emoção focada, transformada, é diferente da EFT do Gary Craig, o original, que foi que eu aprendi em curso com ele, mas com a prática do Ho'oponopono, algumas coisas foram se revelando, se mostrando, e passei a utilizar da EFT em vivências e workshops justamente pela eficácia, por facilitar a pessoa sair fora de alguns padrões muito difíceis, porque as memórias elas nos convencem de que somos de um determinado jeito, nos convencem que a vida é de limitação, de sofrimento e tudo mais. E a limpeza é justamente desses convencimentos, dessas artimanhas todas que existem, justamente para manter a pessoa ali, alimentando a memória, alimentando-a dentro de cenários fechados, onde a pessoa não tem uma capacidade de expressão plena, porque ela está enquadrada dentro de um sistema de crença. Isso é outro aspecto que nós fazemos questão de deixar bem claro. Nós não tratamos de sistemas de crenças ou doutrina aqui. Eu sei que a Mona Simeona, o Dr. Leme, eles têm uma visão espiritual em termos de sistema de crença mesmo, devido à formação deles. Mas nós sentimos que uma vez que se categoriza as coisas, aí as limitações elas ficam explícitas e a pessoa tem dificuldade, então, de entender além daquilo que foi estabelecido como limite para a pessoa ter uma compreensão. Então, o nosso processo todo é justamente para a pessoa ir se libertando desses conceitos, desses sistemas todos, porque está tudo dentro da gente. Mas para acessar esse dentro da gente, é importante abrir mão de certas coisas que muitas vezes a gente valoriza, achando que aquilo nos define como pessoa tal. Eu sou assim, que é uma das ferramentas que a gente ensina, mostra como usar, porque ela expõe justamente essas identificações que estabelecem padrões de comportamento e de atitudes que não são muito legais para a pessoa. Então é isso, essa é a minha abordagem, é o que vamos estar fazendo em Nazaré Paulista, como eu falei, no início de dezembro. As informações estão lá no site Soubem, tem um ícone, um círculo que diz assim, vivência Rosa de Nazaré. A Ana colocou o link aqui para essa vivência. Ali tem informações sobre o local, como chegar. O Marco Gianecchini, que é a pessoa responsável pela organização do evento, junto com a Cláudia Maria, eles colocaram, estão esquematizando uma van para pegar as pessoas, seja no aeroporto ou rodoviária, para poder chegar com tranquilidade na vivência. Tá? É um lugar um pouco afastado, de difícil acesso, e, ao mesmo tempo, não tem sinal de celular, então a comunicação ela precisa ser bem estabelecida. Tá? Scarlett? Deixa eu ver a pergunta aqui.
Laura Santos, boa noite. Como alguém que sabe tudo, ou não quer mais, mas não consegue ver seu caminho? Porque não quer mais. Tá, sabe tudo que não quer mais, mas não consegue ver seu caminho? Bom, a ferramenta que eu estava falando, é importante utilizar nesse caso, quando tem uma dúvida nesse sentido, é a quem sou eu? Quem sou eu sentindo isso? Quem sou eu que acha isso? Use essa pergunta. Tá? Isso vai expor essa memória que está se apresentando dessa forma. Quando a gente tem dúvida em relação a qualquer coisa, essa dúvida está partindo de algo que nós temos como parte de nós. Mas, na realidade, é uma memória, porque qualquer coisa que nos causa uma aflição, uma ansiedade, uma dúvida, é sempre memória. Porque quando a gente está centrado em harmonia, dentro dessa sintonia com o que flui em nós, em termos do divino, do bem-estar, do amor, não tem dúvida. A coisa ela é simples e a pessoa está em paz. E qualquer coisa que estiver acontecendo em sua volta, ela está em paz, porque ela está ligada. Tá? Isso é uma das coisas que fazemos nas sessões virtuais, nas terças e quintas-feiras, justamente desimpedir esse canal que existe em todos nós. A primeira vez que a pessoa entra numa sessão virtual, ela tem essa experiência dessa abertura. É uma coisa que é intrínseca em cada ser humano. E precisa ser limpa mesmo. E a partir dessa abertura, aí não tem como voltar atrás. Tá? O caminho está aberto para ti. Então não tem dúvida, não tem dúvida. Agora é importante se permitir isso. Tá? Então olhe bem, faça essa pergunta, quem sou eu sentindo essas coisas? Quem sou eu achando que eu estou conseguindo ver o caminho? Tá? O caminho, ele se apresenta, ele se revela sempre na incerteza. Porque a memória, ela sempre quer as coisas dentro de uma coisa previsível, conhecida. E a nossa expressão real, divina, ela é na incerteza. Mas sempre com a certeza que só existe o bem. Então, essa questão da fé, da convicção, em relação às coisas que estão acontecendo conosco, é importante sempre estar agradecendo, abençoando, demonstrando essa gratidão por estar vivo, por estar podendo testemunhar essas coisas. Tendo essa gratidão, tudo começa a se ajeitar, a ser colocado no seu devido lugar. Então, precisa primeiro encontrar essa paz aí dentro. Tá? E essa ferramenta é o primeiro passo. Quem sou eu sentindo isso? Quem sou eu achando isso? Aí quando o sentimento vem à tona, tu faz a limpeza em cima desse sentimento. Te amo, te amo, te amo, te abençoo, te abençoo. Isso vai neutralizar essa ansiedade, essa aflição. E tu vai conseguir, então, enxergar o caminho. Porque ele vai se desdobrando à sua frente, se revelando. Tá? Essa é a minha compreensão disso. É a forma como eu posso transmitir pela minha experiência. A Ana Lúcia colocou aqui o que eu estava falando, o lançamento áudio e e-book, vou com simplicidade aí nesse link. Como eu falei, são 2 MP3 e um PDF, um e-book que traz umas orientações interessantes sobre essas questões das frequências de onda cerebral, que é o que a gente trabalha no portal. E na vivência no presencial, isso vai ficar bem mais claro. A gente vai trabalhar respiração, posicionamento, movimento, tudo dentro do portal, para poder a pessoa começar a ter uma recordação de onde que ela veio. Tá? Nazaré Paulista, aqui está o link, a Ana Lúcia colocou. Olá, Ana.
não tem mais a sala webinar. Olha, Ana, a gente tentou manter essa sala, mas ela não dá o devido suporte, eles não estão mais interessados na manutenção dela, em melhorar o programa. Inclusive, a plataforma é antiga, ela funciona no Adobe Flash, que está sendo descontinuado pela Adobe. Então, não vale a pena. A gente tem um custo alto mensal para usar essa sala e não está nos dando retorno. Inclusive, foi decaindo a participação. Antigamente, 2 anos atrás, a gente tinha 350 pessoas participando todas as terças, 200 e tanto nas quintas-feiras, e depois a coisa foi decaindo porque as pessoas tinham dificuldade de acesso, tanto no computador como agora com a possibilidade de usar o celular. Então, não está nos atendendo e é uma despesa a mais, é um trabalho assistencial, a gente não cobra pelo acesso, mas fica sendo um custo grande, no final das contas. Então, vamos fazer através de uma outra plataforma. Estão fazendo os testes para isso. Tá? Depende muito aqui dos nossos recursos técnicos, em termos de potência do computador e tudo mais. Mas a live no Face, ela tem uma estabilidade e dá para a gente conversar e ter essas respostas. Tá bom? Obrigado por perguntar. Maria Denise, bem-vinda. A Cássio também. A Scott colocou aqui uma pergunta do nosso grupo do WhatsApp. Quem quiser participar no WhatsApp, vai lá no Sou Bem, tem um link específico para a pessoa se cadastrar no WhatsApp. Tá? Oi, pessoal, boa tarde. Fiquei aqui com uma dúvida. Se meu sentimento com relação ao outro for positivo, eu desejando que a pessoa fique boa, como devo fazer o Ho'oponopono? Sim, no geral, nós desejamos o bem para o próximo. Tá? Mas, se tu olha para a pessoa e tu vê que ela não está boa, isso aí é uma memória fazendo esse julgamento, dando essa avaliação. Precisa limpar isso aí. Tá? É importante isso. Não é necessário que seja um sentimento negativo. O fato é que tem uma memória no comando. Ela fez um julgamento. Então, limpe isso. O simples é te amo, te amo, te amo. Só isso. Sem tentar entender, categorizar a coisa. Muitas vezes buscamos a culpa, ou culpar, ou ver de onde que a coisa veio, para poder fazer uma análise da questão, para categorizá-la e assim por diante. Isso aí é tudo memória. Vou propor, conforme a gente aborda, é simples assim. Sentiu, aplique a ferramenta em cima. E não tente entender. Se for para tu entender, tu vai entender depois. Tudo no seu tempo. Tá? Então, desejo bem para o próximo, sim. Abençoe o próximo. Sempre. Em todo sentido. Sempre abençoando. Te amo, te amo, te amo. Muitas vezes tu vai ver que tu faz algumas restrições em relação a comportamento, ao jeito da pessoa ser, ao jeito da pessoa se vestir, ao jeito da pessoa se apresentar. São as memórias julgando. O julgamento, que parte das memórias, é impossível da gente dizer, eu não vou julgar. É instantâneo. Por isso que o Dr. Len fala que ele ia se dar um sundae de sorvete o dia que ele conseguir ficar sem julgar. Mas ele mesmo falou, escreve no Limite Zero, que até ele, de vez em quando, tropeça. Porque não tem como. A memória está ali, às vezes ela está encoberta e, de repente, ela aparece quando ela vê a oportunidade de lançar um julgamento e se alimentar daquele sentimento que é gerado na pessoa. Tá? A Denise pergunta o que é portal. Denise, Regina, desculpe, o que é um portal?
Tu não tem participado, então, das nossas sessões, né? Amanhã temos uma sessão de limpeza virtual. O portal, como eu falei, ele é uma atitude. Tá? A gente diz que é um lugar, mas na realidade é uma atitude. Consciência do agora. A pessoa está no presente, percebendo as coisas a partir de um outro ponto de vista que não é o das memórias. Porque geralmente nesse âmbito da dualidade, do bem, do mal, da luz, da sombra, e assim por diante, nós estamos mergulhados e fazendo, como eu disse, avaliações, categorizações, julgamentos em relação a tudo que se apresenta para nós. Mas esses julgamentos estão partindo justamente das memórias que compõem o ego. Mas esse ego não é a gente. Nós somos muito mais do que isso. Nós utilizamos dessas memórias na comunicação. Precisamos dela nesse sentido. Tudo é memória. Quando tu pensa bem, tudo é memória. E temos da projeção do mundo, do acordo, do contrato que nós temos quando a gente está aqui. Então, esse aspecto precisa ser entendido para sabermos como fazer a limpeza. E quando a gente tem um recurso como esse, que é o portal, que se chega nele através de uma meditação, que é rápida, depois de um tempo é praticamente instantâneo. A pessoa ela já se encontra no portal a partir da respiração. Então, estando no portal, ela olha e ela percebe o julgamento se apresentando, mas ela está fora daquela identificação. Então, a limpeza é muito mais fácil, olhando as coisas desse ponto de vista, acima dessas expressões, dessas manifestações do mundo da dualidade. Tá? Tem várias ferramentas, frases que utilizamos para ancorar essa atitude de presença no presente. Então, o portal é isso. E tem um livro que lançamos lá em Porto Alegre, no início do ano, que é esse aqui. E aqui tem uma abordagem, uma didática bem clara de como aplicar o Ho'oponopono a partir desse ponto de vista do portal. Tá? Então, tu pode encomendar esse livro através do soubem.com e, comprando pelo site, você recebe uma cópia com uma dedicatória e assinada por mim, no caso também. Tá? E boa pergunta. Cláudia Maria Borges, aniversariante do dia, bem-vinda, parabéns, Claudinha. Muito grato aí pela tua amizade, teu apoio, teu trabalho. És uma pessoa de valor mesmo e que eu muito aprecio e considero. E as Carnes também. Tá, grato, Ana. Ana Lúcia faz parte da moderação e participa de grande parte dos nossos eventos e sempre atenta, participando, colocando links e tudo mais para auxiliar nessa experiência da sala e aqui nessas reuniões. Aí, qualquer coisa que a pessoa quer saber, pode, inclusive, recorrer tanto a Ana Lúcia, quanto a Scarlett, quanto a Cláudia Maria também. Ela tem as informações. O Marco Giannichini, hoje, ele ainda está em curso, fazendo cursos específicos dentro de marketing e outras coisas, então ele não está presente hoje. Tânia Silva, bem-vinda. Vocês que estão aqui na live, por favor, compartilhem o link, tá? Compartilhem a live para a gente ter mais pessoas participando. As perguntas, elas podem ser não só do Ho'oponopono, mas outras questões e assuntos que temos lá no Sou Bem. Tem o fórum Sou Bem, ele tem bastante coisa interessante relacionadas ao bem-estar, garantindo o bem-estar. Inclusive, a gente tem um programa chamado EFT Emagrecer 3.2, que a gente desenvolve já há 2 anos, tem um grupo de pessoas participando,
As pessoas que iniciaram esse grupo são a Scarlett e o Marco também. E a gente faz uma sessão de FT toda segunda-feira, alternadamente FT em grupo, normal, e a FT emagrecer. Então, as informações para poder participar, você tem lá no soubem.com. Então, esse trabalho, ele inclusive tem umas abordagens diferentes em termos de assuntos. E isso é o que é colocado lá no fórum do Sou Bem. Lá tem, inclusive, voltados para o grupo da FT Emagrecer, tem receitas, tem depoimentos e outras coisas relacionadas à prática do FT Emagrecer, que já é uma composição grande de recursos, gravações e vídeos que ajudam a pessoa a desenvolver uma nova atitude em relação à sua alimentação, em relação à manutenção da sua saúde. Não é necessariamente só para quem está no sobrepeso, é para todas as pessoas que querem uma visão diferente do que é os alimentos, a sua maneira de ser perante a mesa das refeições. Tá? A gente tem trabalhado também o jejum intermitente, que a gente deu o nome de janela de alimentação, justamente para ter um acesso facilitado, e muitas outras coisas que estão no grupo lá no Face também. Boa noite, boa noite. Thaís, boa noite. Ok, grato, Ana Lúcia, pelos links. A gente tem conversado algumas vezes sobre os cartazes do Colibri. Colibri sendo uma ferramenta relativa à escassez. O início da ferramenta foi justamente para a pessoa tratar questões de insuficiência. Pensando no Colibri, traz para ela a vibração, o sentimento de abundância, de coisas boas. E esses cartazes do Colibri, eles expressam várias virtudes que o Colibri traz para a pessoa. Então, os cartazes em si, eles são como âncoras para a pessoa fazer a limpeza. Simplesmente, ao olhar o cartaz, ele está vibrando aquela virtude, no caso. Então, tem otimismo, tem ação, tem facilidade. Tudo isso a pessoa pode ter ali na parede e vai ter a resposta clara do que é a limpeza usando o Colibri. Essa pintura aqui atrás, eu fiz já há algum tempo, foi dentro desse projeto do Colibri. Ainda quero fazer uma exposição com essas imagens, essa abordagem, digamos assim, do Colibri, mas aí já é uma coisa mais elaborada e precisa de uma logística específica para isso. Então, no momento, não estou desenvolvendo. Mas tem essa pintura aqui que vocês podem apreciar. Marisa, boa noite. Marisa sempre presente nos nossos workshops lá em São Paulo e também outras vivências em outros locais. Legal te ver aqui. Grato, Ana Lúcia. A página de cartazes é essa que a Ana Lúcia colocou aqui. Mais algumas perguntas relacionadas à prática do Ho'oponopono? Alguma dúvida? Pode tirar dúvida dentro do que, assim, eu sei. Tá? Porque, como eu disse, esse vídeo do Ho'oponopono, simplicidade, ele tem uma sequência ali de texto que é muito legal, porque mostra como é que a pessoa funciona em termos da busca e as perguntas que ela faz. E voltado para a vivência, a Cláudia Maria, ela tinha conversado comigo. Pois é, a gente faz a limpeza e tem uma melhora, mas às vezes as coisas pioram. Por quê? O que fazer, então? Eu fiz a limpeza. E aí, o que eu faço?
Ela perguntou. Fiz o Ho'oponopono, pedi a limpeza, e agora? Pois é, e agora? A princípio muita coisa mudou para melhor. Você sentiu a paz, teve inspirações, mas depois de um tempo parou de funcionar. Ou as coisas até pioraram. O que fazer então? Entenda o seguinte, o conhecimento sem a experiência é só teoria. A experiência precisa ser sentida. Para potencializar o conhecimento de todo o processo de criação, de expressão de quem somos verdadeiramente. Por isso o portal, a estrutura para sua conscientização do agora, através da experiência do sentir. Todas as manifestações em sua vida são consequência dos seus hábitos de pensar. Não somos o que pensamos ser, pensamos o que somos. Geralmente de forma inconsciente. Por isso as limitações, os bloqueios, a insuficiência, a insatisfação, a procrastinação, a infelicidade, o desamor, o sofrimento, os relacionamentos disfuncionais, o desânimo, a falta de saúde, de alegria, de bem-estar, de esperança. Você quer mudar tudo isso? Vem aprender sobre o portal. No portal. Descubra quais são as suas prioridades. Descubra e entenda o lugar da sua maior capacidade de expressão. Aprenda a utilizar o portal para limpar tudo que impede, limita a expressão de quem você é realmente. Estabeleça novos padrões de experiência, manifestações e realizações. O portal é o caminho para o ser, através do Ho'oponopono e EFT funcionais. Venha, para o seu bem maior e de todos em sua vida. E é justamente isso, porque, embora no limite zero o Dr. Len fale que é importante não ter expectativas, o fato é que nós estamos aqui justamente para nos expressarmos a partir da nossa essência. Então, não é questão de gerar expectativas, mas ter uma visão do que é possível a gente realizar a partir das inspirações. Então, esse processo de limpeza, ele precisa ter uma meta, digamos assim, em termos de que a gente está sentindo que a gente vai chegar. O fato é que já chegamos, mas a limpeza do que cria essa impressão de não estarmos completos ainda é o processo do Ho'oponopono, limpando tudo isso. Muitas vezes são tralhas mesmo, né, que ocupam um espaço, tomam tempo e muito raciocínio. A questão é soltar essas amarras diversas mentais, essa ocupação mental que toma tempo e atrasa a expressão da pessoa. A Denise faz uma pergunta. Tá, deixa eu ver aqui. Denise Regina, devo agradecer o síndrome do pânico e a ansiedade? Bom, inicialmente, sim, com certeza. Agradeça entendendo que são memórias se expressando. Tá? Aí já é uma somatização de uma coisa que está entranhada, está dentro de um hábito, um vício de pensar, e começa a prejudicar a pessoa dessa forma. Tá? Então, é real sentir a coisa nesse sentido, né? O medo, o pânico, a ansiedade. Mas comece por aí, abençoando. Te abençoo, te abençoo. Porque na medida que tu vai abençoando, pedindo a limpeza disso, aquela energia que é gerada, que é onde a memória está estabelecida, ela vai se soltando.
e você vai se libertando dela. Então, comece pensando, quem sou eu que sente o síndrome do pânico e a ansiedade? Quem sou eu que sente isso? Aí, quando aquele turbilhão se apresenta, abençoa aquilo. Tá? Não tenta entender, como eu disse. Não tente culpar, entender, dar significado àquilo. Abra mão desse querer saber isso. E deixa que, na medida que tu vai fazendo a limpeza, tu vai encontrar saída desse padrão. Mas requer realmente presença, consciência do que tu está fazendo. Porque as memórias, elas têm diversas artimanhas, truques para manter a pessoa ali dentro daquela aflição. Mas uma vez que tu entende como a coisa funciona, aí é possível sair com mais destreza e facilidade. Tá? Ana Lúcia, ok. Lídia, uma vez que as memórias estão sempre à espreita, é válida a limpeza antecipada, incessante? Não. Aí, no caso, o que tu pode fazer, dentro do teu abençoar, dentro da gratidão, em todos os momentos, isso aí já está estabelecendo um padrão novo de percepção. Agora, se tu ficar assim, se antecipando ao que possivelmente pode se apresentar, aí tu está na imaginação, aí já é a memória se articulando de um jeito de te manter na preocupação. Preocupação. Então tu está já no futuro. O fato é, futuro não existe, nem o presente existe. O que existe, nem o passado existe. O que existe é o presente. Tá? Então, quando a memória ela vem como uma recordação para ti, ela vem com uma carga de emoção. Então, tu sente tudo como se fosse acontecendo agora. Então, o registro é esse. Precisa limpar esse registro, tirar essa emoção através do pedido de limpeza, e assim tu começa a ter uma nova atitude, um novo ponto de vista em relação a futuro e passado, sabendo que só existe um agora mesmo. Então, não se antecipe as coisas, não. Tu pode se proteger no sentido de estar sempre abençoando, chamando a pilastra da paz do ser sobre ti. São recursos que tu pode utilizar antes de entrar no veículo, por exemplo. Pense a pilastra da paz do ser. Tá? Isso te traz presente no agora, e tu vai estar percebendo as coisas de uma forma que te traz uma segurança, uma confiança e uma paz no seu interior. Maria Lúcia, como fazer para ex-marido? Está dificultando e relutando a assinar o divórcio? É possível? Sim, é possível. Em sessão é mais fácil falar sobre isso, mas eu vou te dizer como é que é o processo no caso. Nós temos uma ferramenta que chamamos de manto rosa. Manto rosa. Então, tu tem em mente a imagem da pessoa, teu ex, no caso. O ideal é fazer a respiração da subida para tu se colocar nesse ponto de vista do olhar alheio a expectativas. Tá? É importante isso. O portal ele te dá essa condição, como eu expliquei. Tu olha as coisas a partir de um ponto de vista acima dessas expressões, das confusões e questões da dualidade, que envolve justamente separação, divórcio e tudo mais. Então, nesse lugar, que é o portal, tu vai, com os olhos fechados, tu vai ver o teu ex ali à tua frente, tá? Olha para ele e tu vai sentir o manto de luz rosa cobrindo ele. O manto de luz rosa,
quando tu imagina ele descendo sobre a pessoa, tu vai perceber que ele é cintilante, ele tem um vibrar próprio. O manto de luz rosa, ele é o amor. Então, tu está, através dessa ferramenta, tu está abençoando a pessoa. Mesmo que no teu coração tenha aquela questão, o coração de memória, quero dizer, tu tem uma desavença, uma dificuldade de olhar para a pessoa e dizer eu te amo. Né? Então, use o manto de luz rosa cobrindo essa pessoa, vibrando o amor sobre essa pessoa. Procure segurar essa imagem do manto de luz rosa sobre a pessoa por no mínimo uns 15 segundos. Tá? Não é muito fácil não, porque o pensamento ele tende a dispersar. Mas mantenha esse foco. Se você fizer a respiração, chegar no portal e fizer isso, já é mais tranquilo. Então, tu vai ver a pessoa ali, acolhida, coberta pelo manto de luz rosa. Essa pessoa, seu ex, ela vai olhar para ti, ela vai sorrir. Tá? Tu vê a pessoa sorrindo. E procure manter essa imagem em mente. E sentindo o manto de luz rosa ali vibrando o amor sobre essa pessoa. Tá? Aí tu vai observar que a pessoa ela vai se tornando cada vez mais luminosa. Tá? Ela vai olhar outra vez para ti, vai sorrir, e ela simplesmente vai fazer parte desse manto de luz rosa. Ela vai desaparecer ali naquela luz. Tá? Então, a partir desse processo, dessa limpeza, você está abrindo mão de expectativas em relação a isso que tu falou aí. Tá? Porque esse aspecto da expectativa da assinatura, de completar o divórcio, isso aí é algo que as tuas memórias estão utilizando para te manter nesse lugar. Então é importante abrir mão disso, da expectativa disso como sendo a solução. Quando tu abre mão disso, aí a coisa se resolve. Porque no momento, as tuas memórias, em função do julgamento, em relação a ele, em relação a toda a coisa que precisa ser resolvida, aquilo te mantém presa na situação. E ela não se resolve, porque para as memórias não tem interesse. Elas querem mais se alimentar da tua ansiedade, da tua aflição em relação a isso. Tá? Então, quando tu usa essa ferramenta do manto de luz rosa sobre a pessoa, e a pessoa sorrindo para ti, tudo vibrando e ela se transformando em luz, aí tu consegue soltar. Tu solta, porque tu abençoa aquilo. Tu colocou nas mãos de quem realmente resolve, que é a divindade. E aí a limpeza acontece e as coisas vão se resolvendo. A gente já viu em nossa vida que, geralmente, quando abrimos mão do querer mexer nas coisas, tudo se resolve por conta própria. É quando a gente mexe, quer ter o controle, que a coisa perdura. Por quê? Porque tem memória atrás, usando da situação para se manter naquele lugar do comando de ti, te mantendo aflita, triste, preocupada. Todos esses sentimentos são o alimento. Tá? Marisa, sim, Maria Lúcia, então eu expliquei, né? Fazer um Ho'oponopono para ele não caso. Tu faz Ho'oponopono em ti, tá? A gente não faz Ho'oponopono para ninguém mais, só para a gente mesmo. Marisa, com a limpeza é possível reverter a somatização? Sim, dentro da minha compreensão, e que eu já ouvi de pessoas, a partir de grupos do próprio Dr. Len, da Nobel Katz e tudo mais, é possível sim. Porque a somatização, ela é consequência do quê? De um determinado foco, de um determinado jeito de olhar as coisas e vibrar aquilo. Então, é esse vibrar, esse foco que faz com que a coisa se apresente desse jeito. Tá? Então, é tratável, sim, através da limpeza, dentro da minha compreensão. Agora, não estou dizendo que é fácil, porque estamos, muitas vezes, lidando com memórias que querem negociar as coisas.
porque elas utilizam daquela situação para se manter. Aí precisa amar bastante a tua mente subconsciente, o Unipili. Mas como tu trabalha com isso, Marisa, eu acho que tu já está percebendo as possibilidades, né? O campo de infinitas possibilidades. Tânia Silva, como devo praticar para que as minhas vendas possam prosperar, devo abençoar os meus clientes? Sim. Sim. Nós temos, por exemplo, exercício do caderno, não, que a gente fala muito em workshops de vivência, onde tu estabelece parâmetros de manifestação através do escrever. No caderno, tu escreve o que tu está almejando para ti. Tá? Escreva no sentido que está acontecendo, tá? No presente, sempre no presente. A mente subconsciente só entende de presente. Tá? Ela não consegue conceber futuro nem coisa de passado. É no presente, é como acontecendo agora. Então, tu escreve isso, aí tu observa os sentimentos que se apresentam. Geralmente é de dúvida. Será que eu consigo? Será que eu mereço? Tem várias coisas. Então, quando vem esses sentimentos, tu aplica a limpeza em cima disso. Tá? Vai aplicando. Te amo, te amo, te amo. Aí vai observando o que está acontecendo contigo. Dentro de um âmbito terapêutico, digamos assim, quando eu faço atendimento, eu trabalho dessa forma, mas aí eu utilizo da EFT para ir liberando essas identificações. Isso facilita muito. Então, se tu sabe como trabalhar com a EFT, para tratar dessas questões, para realmente se libertar do jugo delas, aí faça. Aí quando tu escrever novamente o que tu está almejando, já não vai ter mais essas dúvidas. É importante, principalmente quando se trabalha com outras pessoas, né? Quando tem muitas pessoas envolvidas dentro de um projeto, de uma situação, é importante estabelecer esses parâmetros, porque estamos lidando com um monte de memórias. E se tu não estabelecer esses parâmetros, entendeu? Da tua consciência, essas coisas todas elas vão vir tentando atrapalhar. Muitas vezes querendo ver o circo pegar fogo, como se diz. Então, para evitar isso, é importante escrever, estabelecer esses parâmetros, esse contrato, para tu ter uma limpeza mais eficaz. Tá? Então, aí no caso, para vendas, pode utilizar da frase que nós utilizamos na subida ao portal, nas sessões, que é sempre bom começar com isso. Eu desconheço o porquê e o como as minhas vendas estão... Aí usa as palavras que derem em mente. Minhas vendas estão superando todas as expectativas, todos os índices anteriores. Use a tua forma de expressar isso, tá? E conclui a frase com eu desconheço o porquê e como isso acontece. Eu só sei que é assim agora e estou bombando, tá? A coisa está indo bem. Use isso, tá? E aí trabalhe em cima do sentimento que se apresentar, que geralmente é, como eu disse, é dúvida, eu não mereço, eu não consigo. Vai trabalhando isso. É um exercício, é dessa forma, tá? Todo dia. E abençoe os clientes, com certeza. Abençoe a tudo e a todos, sempre. Isso te dá o respaldo para todas as coisas. Ok? Corê Gonçalves, bem-vinda. Compartilhem da live, por favor. Já estamos finalizando. Agradeço aí a presença de vocês. Lembrando que amanhã, então, a gente tem a sessão virtual, às 21 horas. Aí eu espero que esteja com o sistema funcionando melhor. Não vai ser live no Facebook, vai ser através de outra plataforma, utilizando o YouTube, no caso, mas a gente disponibiliza do link aqui no Facebook também, tá? E peço que dê uma olhada nesse Ho'oponopono Simplicidade. Ele tem umas coisas bem importantes ali.
e com gravações que te auxiliam a chegar numa atitude nova em termos da limpeza, em termos de como aplicar o Ho'oponopono. Vale a pena. Tá? O vídeo em si, que apresenta esse produto, ele tem uma sequência ali mostrando como é que é o trabalho com essa gravação. Tá? Gratidão a todos vocês, grato pelas perguntas, pela participação, me sinto honrado pela presença de vocês aqui sempre. E vamos em frente, fazendo a limpeza para o bem maior nosso e de todos os envolvidos. Né? A gente está fazendo a limpeza não é só pela gente, é pela família, pela nossa comunidade, pelo nosso país. Estamos realmente tendo que limpar muita coisa. Então, na medida que as coisas vão aparecendo, vamos abençoando, limpando, porque é, como eu disse, o bem maior de todos. Tudo de bom, na paz do ser, a gente se vê amanhã. Gratidão. Tchau.